Você já percebeu que, ao usar IA, algumas respostas parecem geniais, enquanto outras são completamente inúteis? E pior, você pode estar gastando muito mais dinheiro do que precisa, sem nem perceber. Mas e se eu te dissesse que existe um jeito de economizar dinheiro e, ao mesmo tempo, melhorar os resultados da IA? Hoje a gente vai falar sobre duas técnicas que podem mudar completamente como você usa a inteligência artificial: WAG e tokenização. Essas estratégias são usadas pelas empresas mais avançadas para reduzir custos, melhorar respostas e até escalar modelos de IA de forma mais eficiente. Fica comigo até o final, porque vou te mostrar na prática como você pode gastar menos e obter respostas melhores, seja para gerar conteúdo, programar ou usar IA nos negócios. Agora, vamos falar sobre o RAG, o Retrieval Augmented Generation. Esse conceito está cada vez mais presente no mundo da IA e pode melhorar drasticamente as respostas de modelos como ChatGPT, além de resolver dois dos maiores problemas da IA: informações desatualizadas e falta de fontes confiáveis. Antes de falarmos do RAG, precisamos entender um problema fundamental dos modelos de IA tradicionais. Eles funcionam basicamente assim: pegamos uma grande quantidade de textos, livros, artigos e documentos e usamos tudo isso para treinar o modelo. Essa informação fica comprimida dentro dos parâmetros da IA. Mas quais são os problemas desse método? A informação fica desatualizada. Se algo acontecer, a IA não saberá, a menos que seja treinada novamente. E isso é caro e demorado. Não há fontes diretas. A IA gera respostas com base no que foi treinada, mas sem citar fontes ou provar a veracidade do que diz. E, além disso, ela pode alucinar respostas erradas. Muitas vezes a IA pode simplesmente inventar informações que soam melhores naquele momento, mas são completamente erradas. Imagine que você pergunta qual planeta tem mais luas. Se o modelo foi treinado em 2020, pode responder que é Júpiter. Mas se desde então cientistas descobriram mais luas em Saturno, a IA estará errada porque sua base de dados não foi atualizada. O WAG soluciona esse problema ao combinar duas abordagens: a capacidade da IA de gerar respostas, generation, com a habilidade de buscar informações externas antes de responder, o retrieval. E como isso funciona? O usuário faz uma pergunta. Antes de responder, a IA busca informações externas em um banco de dados ou documentos fornecidos pelo usuário. Só então a IA gera a resposta baseada nesses dados mais atualizados. Pense assim: você tem um chatbot no seu site de e-commerce. Em vez de responder apenas com base no que foi treinado, ele pode buscar em tempo real informações sobre produtos, preços e estoque antes de responder para o cliente. Agora, veja as diferenças entre IA tradicional e o RAG. A IA tradicional apenas gera respostas com base no que foi treinada. Já o RAG primeiro busca informações externas e só depois gera a resposta. As principais vantagens do RAG são atualização constante. A IA pode acessar informações em tempo real. Maior precisão reduz respostas incorretas e inventadas. E referências diretas permite citar fontes e explicar de onde veio a informação. Agora que entendemos o conceito, vamos detalhar como o RAG funciona tecnicamente. O processo pode ser dividido em três etapas principais: indexação, recuperação e geração. Na indexação, é como criar um banco de dados de conhecimento. O primeiro passo do RAG é organizar os documentos ou fontes de informação em um formato que a IA consiga entender. Para isso, usamos Text Embeddings, que é transformar textos em representações matemáticas. Imagina que você tem um conjunto de documentos sobre finanças. Cada parágrafo desses documentos será convertido num vetor numérico e armazenado num banco de dados. E aí a gente entra na segunda parte, que é a recuperação, encontrar os dados corretos. Quando um usuário faz uma pergunta, a IA não responde de imediato. Primeiro, ela busca no banco de dados quais informações são mais relevantes. Mas e como isso funciona? A pergunta do usuário também é convertida num vetor. Depois,
o modelo compara esse vetor com os dados armazenados no banco de conhecimento. E então ele seleciona os trechos mais relevantes para a pergunta. E aí a gente entra na última parte, que é a geração. É onde a IA vai criar a resposta de fato. Agora que a IA tem as informações certas, ela pode gerar uma resposta mais precisa, em vez de apenas repetir um trecho recuperado. Ela combina esses dados e formula uma resposta mais fluida e coerente. Agora que falamos sobre o WEG, vamos falar sobre um tema que pode fazer você economizar muito dinheiro, que é a tokenização. O que são tokens? Tokens são as menores unidades de texto que a IA entende. Cada palavra ou pedaço de palavra conta como um token. Vamos ver um exemplo. Aqui eu estou na ferramenta de tokenização da OpenAI e eu coloquei a seguinte frase: a IA é revolucionária. Aí olha só, ele está me dizendo que tem 6 tokens e 22 caracteres. E aqui, olha a representação. O primeiro A, representa um token, depois o espaço e IA representam outro token, depois o espaço e o outro token, e a palavra revolucionária, perceba que foi dividida em 2. Olha só, revolucio foi dividido em um token e área em outro token. E o ponto de exclamação também outro token, ok? E aí aqui a gente tem os tokens IDs, que é o que de fato as máquinas entendem. Olha só, então cada token é representado por um ID. Perceba que aqui a gente tem 6 IDs, um para cada token, ok? E aí, aqui tem uma explicação. Ele diz que, basicamente, um token corresponde a 4 caracteres. Isso para textos em inglês, tá? Diz ainda que 100 tokens equivalem a aproximadamente 75 palavras. Então, perceba que se o seu prompt for longo demais, você pode estar perdendo dinheiro por conta desses tokens que a gente falou aqui. Agora, vamos ver um outro exemplo. Eu montei um outro prompt aqui, vamos dar uma olhada. Por favor, me forneça uma explicação detalhada sobre o conceito de Machine Learning, explicando suas aplicações principais e citando exemplos do mundo real, tá? Olha só, aqui eu tenho 31 tokens e 156 caracteres, tá? Então esse é um prompt que eu fiz um pouco maior. Agora, eu vou dizer a mesma coisa, só que um prompt muito menor. Eu vou pedir a mesma coisa, reduzindo esse prompt. Então eu vou dizer: explique Machine Learning com exemplos práticos. Eu vou conseguir o mesmo resultado do prompt anterior. E olha como esse é bem menor, apenas 9 tokens. Ou seja, a gente reduziu o nosso prompt de 31 tokens para 9 tokens. Isso aqui já dá uma economia gigante. Imagina isso numa empresa que tem bilhões de requisições por dia. A economia no final do mês vai ser gigante. Agora que você sabe o que é o WEG, como funciona e como pode te ajudar a economizar dinheiro enquanto melhora suas respostas da IA, e se você gostou desse conteúdo e quer aprender como usar a IA de forma estratégica, te convido para entrar no pré-lançamento da minha comunidade, a Gênia. Lá, ensinamos desde conceitos básicos até técnicas avançadas como o WEG e otimização de tokens para IA. Primeiro link na descrição. Te espero lá.